Então, só voltando aqui, o que a gente viu, né? A gente terminou vendo a definição de limite de função real, né? Só vou lembrar aqui o que significa, né? Se a gente está vendo a parte de limite de funções reais. Então, bom, lembrando que para definir o... Deixa eu só ajustar aqui o computador. Para definir a noção de limite, eu preciso ter o ponto onde eu vou calcular o limite. Ele tem que ser um ponto de acumulação, porque eu preciso aproximar desse ponto, né? Então aqui graficamente, né? X, Y. Se eu tiver aqui, digamos, o ponto A, eu preciso poder me aproximar de A. E aí, bom, aqui eu estou colocando o gráfico, né, exceto no ponto A. Preciso poder me aproximar desse A, por isso que o A tem que ser um ponto de acumulação de x. Então a gente fala que o limite quando x tende a A da função f de x é igual a L, né? Lembrando que f é uma função de x em R, x um subconjunto de R e A um ponto de acumulação, né? Então isso aqui por definição, se somente ser todo epsilon maior que zero, existe aqui um delta positivo, né? Tal que se eu pegar o x em x e o módulo de x menos a for menor do que delta, isso vai implicar que o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon, né? Então, a hora que eu estou pegando aqui delta, significa o quê? Então, dado o epsilon, eu tenho aqui uma epsilon vizinhança do L. Então, módulo de f de x menos L menor que epsilon, significa que o f de x está no intervalo L menos epsilon, L mais epsilon. Então, aqui ó, vai ter que existir um delta. Deixa eu ver aqui. Qual que é menor, né? Acho que vai ser isso. Então, vou ter que pegar o intervalo aqui, ó, centrado em A. Então, o intervalo aqui A menos delta, A mais delta, onde todo ponto que eu pegar nesse intervalo e calcular f, né, intervalo aqui tirando o ponto A, né, claro, a imagem dele tem que cair nesse intervalo. Isso que é a ideia de limite, né? Então, pontos próximos de A são levados a pontos próximos de L. Tá? Bom, e aí a gente viu alguns exemplos, né? A gente viu 3 exemplos aqui, viu, calculou, né, o limite, mostrou o limite de 2x mais 1, quando x tende a 1, é 3. A gente mostrou que o limite de 3x ao quadrado menos 3x menos 18 sobre x menos 3. Isso aqui quando x tende a 3. Isso aqui é igual a 15. E a gente mostrou esse aqui, né? Limite quando x tende a 2 de x quadrado mais 2. Isso aqui é 6, né? Então a gente mostrou esses 3 aqui por epsilon e delta, né? Agora, o que a gente vai começar a fazer? A gente vai começar a estudar teoremas sobre o limite, tá? Então vamos ver os principais resultados envolvendo o limite. Então, se eu conheço o limite, se ele tem determinada propriedade, o que eu posso falar da função próximo, né? É isso que são os principais resultados. Então, ó, vamos começar. Então, por exemplo, em relação ao teorema de limites, né? Que ele está, colocar teorema 1, que aqui tá, a numeração vai ser da parte da seção de limites, tá? Então, bom, eu vou tentar fazer a ideia geométrica. Vou colocar aqui primeiro a descrição, faço a ideia geométrica e comento da prova. Se eu pego aqui duas funções, né, fg
definidas um subconjunto X da reta em R. Tá? Como a gente está em análise real, não vou ficar falando toda hora que X tem que ser um subconjunto de R. Né? A gente só está trabalhando em R. Né? E A, um ponto de acumulação de X, pertencente a X'. Então, só lembrando, o que significa o A ser ponto de acumulação? Significa toda vizinhança de A contém pontos de X diferentes de A. Eu consigo uma sequência de pontos distintos em X convergindo para A. Qualquer intervalo aberto, A menos epsilon, A mais epsilon, intercepto X em ponto diferente de A. Né? Significa que eu posso me aproximar de A por pontos de X. Tá? Então, há um ponto de acumulação e vamos supor que os limites, né, quando X tende a A da f de X, isso aqui é um certo valor L, e o limite quando X tende a A de G de X é um certo valor N. Bom, o que acontece aqui? Né? Se a gente tiver que o L é menor do que M, então existe aqui uma delta vizinhança, né? A gente fala assim, ó, existe um delta positivo, tal que a f de x, ela é menor, né? É menor que g de x. Isso aqui vale para todo x em x, né? Com o módulo de x menos a maior que zero, menor que delta. Né? De novo, como envolve só o limite, deixa eu arrumar aqui esse delta. Como envolve só o limite, então o ponto x igual a não pode entrar na hora que eu coloco a desigualdade. Né? Lembra que eu tenho a relação aqui do limite. Né? Limite da f de x quando x tende a igual a L. Então aqui a f não assume o valor A, né, para calcular esse limite, nem aqui. Tá? Então eu tenho que tirar ele aqui também. Por quê? Vamos ver geometricamente o que significa isso. Né? Ó, vou fazer aqui o que está acontecendo. Né? Ó, geometricamente é isso aqui. Vamos por aqui. Eu tenho uma F e uma G. Vamos colocar aqui o M e aqui o L. Então, eu vou colocar uma certa distância só para ficar mais fácil para a gente enxergar. Eu vou colocar o gráfico da F aqui vermelhinho. Então, o A aqui é o mesmo, né? O A, aqui ó, aberto. Digamos que aqui eu tenho a F. Opa, vamos colocar aqui, ó. Y igual a f de x. E eu tenho uma G. A G eu vou colocar em outra cor, vou colocar em verde aqui. Então, ó, bom, limite da G de x quando x tende a é M. Então, digamos que a G tenha, sei lá, comportamento aqui. O que ele está falando é isso aqui, ó, né? Eu consigo um intervalinho aqui, ó, né? Significa módulo de x menos a maior que zero, menor que delta. Está falando, bom, eu consigo um intervalinho aqui, ó, a menos delta, a mais delta, onde os pontos aqui, ó, da f, né, para cada x aqui, ó, a f de x vai ser menor do que a g de x, ó, mesma coisa lá de cá. F de x vai ser menor que a g de x, tá? Então, é isso que está falando esse resultado. Está falando que se eu tenho que o limite da f de x quando x tende a A é igual a L, limite da g de x quando x tende a A é igual a M, e M for maior que L, eu consigo
um intervalinho onde a f vai ser sempre menor do que a g. Tá? Bom, qual que é a ideia da prova aqui, né? A ideia da prova não é difícil, não. Por quê? Lembra que o que significa a definição, né? Ó, limite da f de x quando x tende a ser igual a L. Significa que para pontos próximos de A, f de x está próximo de L. Vou fazer mais um gráfico aqui para facilitar a gente enxergar. Deixa eu colocar aqui os eixos. Vocês vão ver que a ideia da prova ela é bem intuitiva. Então, vamos pôr o ponto A aqui. Opa. Vou colocar o L aqui. Deixa eu fazer o gráfico da F. Vou repetir um pouco ali o desenho de cima. Mas agora, já pensando na prova do teorema. Isso aqui é a F. Vou fazer a mesma coisa para G, né? Então, a G vai ser M. Aqui, ok. Bom, o que a gente sabe, né? Vou voltar aqui, ó. Como o limite da f de x quando x tende a igual a L, então vou pegar aqui exatamente o ponto médio entre esses dois aqui, ó. Né? Isso aqui, se a gente for olhar, é eu pegar o L e somar ele com m mais L sobre 2. Perdão, m menos L. Desculpa, é a distância. Né? Esse ponto aqui é m mais L sobre 2. Isso aqui, ó, m menos L sobre 2. Esse aqui vai dar esse ponto médio. Tá? Por quê? Eu pego a distância de m até L, que dá m menos L, dividido na metade. Tá? Então, na verdade, tomando esse epsilon aqui, ó, m menos L sobre 2. O que acontece para esse epsilon aqui? Né? Ali vai ser ali o mais, né? E aqui é o L menos epsilon. Lá é o L mais epsilon, aqui é o L menos epsilon. Vai existir, digamos aqui, um delta 1. Vou colocar assim. Onde qualquer ponto que eu pego aqui, ó, nesse intervalo A menos delta 1, A mais delta 1 diferente do A, isso aqui pelo fato do limite da f de x quando x tende a ser L, que vai cair aqui dentro. Imagem desses pontos aqui, ó, diferente de A, vão cair aqui dentro. Então, se eu pego nesse intervalo A mais delta 1, A menos delta 1, vai cair aqui dentro. Agora, eu vou olhar para G. Ó, limite de G de x, quando x tende a A, isso aqui é M. Esse ponto aqui, ó, na verdade, né, se vocês fizerem a conta, isso aqui vai dar o M menos epsilon. Para esse epsilon aqui, ó, esse aqui é o epsilon, tá? Ele vai ser o M menos M menos L sobre 2. Então, vou pegar o quê? Essa distância aqui, ó, do M até o L, dividir no meio, né? Então, se eu for calcular isso aqui, dá exatamente o L mais epsilon. Mas aqui é intervalo aberto, né? Intervalo aberto. Então, por isso que eu não tenho interseção. E aí, para esse aqui, deixa eu pegar aqui uma outra cor. Ó, então, eu vou conseguir um outro delta. Vou colocar aqui um outro delta. Estou pegando um caso que o delta 2 é maior que o delta 1, mas na verdade eu não posso supor, né? Que é só para eu ter uma noção, tá? Então, esse aqui, ó, vou colocar aqui, ó, A
menos delta 2 e aqui o A mais delta 2. Então, qualquer ponto que eu pego aqui, ó, a imagem vai aqui dentro. Ó. M menos epsilon, M mais epsilon. M mais epsilon, esse aqui vai ser o M menos epsilon. Então, isso aqui por definição do limite. Ó. Qualquer ponto que eu pego aqui, ó, a F dele cai aqui dentro. A G, perdão, a G, né? Aqui no verde é a G, que é y igual a G de x. Né? Bom, então tá vendo? Se eu pego um x aqui, que eu posso calcular nesses dois intervalos aqui, que esteja tanto no A menos delta 1 quanto no A menos delta 2, a F cai aqui, ele vai ser menor do que o L mais epsilon, que é igual a M menos epsilon, e a G cai aqui, é maior que M mais epsilon. Então, no fundo, eu tenho que escolher onde tem essas duas. Né? Qual que é a menor? Qual que é a interseção delas? Aqui tem o delta menor. Tá? Essa que é a ideia da prova. Só que agora eu preciso escrever isso aqui matematicamente. Então, vamos tentar escrever isso aqui matematicamente. Ó. Então, vamos lá. Aqui é a prova. Tá? Ó, então, já vimos aqui. Ó. Tomando o epsilon igual a M menos L sobre 2 como o limite. Tá. Deixa eu só voltar aqui uma coisa. Tá, o L é menor do que M, né? Certo, já está lá na hipótese. Limite da f de x. Quando x tende a A, isso aqui é igual a L. E limite de g de x, quando x tende a A, igual a M. Então, aqui, ó. Então, existem o delta 1 e delta 2 positivos. O delta 1 para F e o delta 2 para G, né? Tais que esse ponto. A gente tem as duas coisas aqui. Primeiro, ó, se x pertence a x e o módulo de x menos a maior que zero, menor que delta, isso implica que módulo da f de x menos L menor do que epsilon, que aqui no nosso caso é M menos L sobre 2, né? É para aquele epsilon ali que eu estou tomando. Tá? Isso significa que a f de x ela é menor, né? Deixa eu fazer até para x, em x com módulo de x menos a maior que zero, menor do que delta. Isso implica que a f de x está no intervalo, né? Está no intervalo L menos epsilon. E menor, o que me importa aqui é o superior nesse caso, tá? L mais M menos L sobre 2. Isso aqui, ó, vai ficar L menos L sobre 2, que dá L sobre 2, mais M sobre 2. Isso aqui é L mais M sobre 2. É menor do que o ponto médio aqui. Né? Esse ponto aqui ponto aqui na reta é o M mais L sobre 2. Bom, e segundo, então esse aqui a gente viu pela F. Agora pela G, se x pertence a x e módulo de x menos a for menor do que delta 2, tá vendo? Aqui é a mesma coisa, vai ficar módulo de g de x menos m menor do que epsilon, né? Que é o mesmo, né? M menos L. Aqui não vai caber. É o M menos L sobre 2. Então, eu estou usando o mesmo epsilon. Esse epsilon é de forma que eu consiga colocar os pontos, né? Tanto da F quanto da G. Um abaixo do L mais epsilon e o outro acima do M menos epsilon. Bom, isso implica, de novo, né? Ó, que M menos epsilon
é menor do que g de x, menor do que m mais epsilon. Aqui o superior não me importa muito, porque eu preciso é mais do inferior, né? No caso da g. Então isso aqui é m menos o epsilon, é m menos L sobre 2. Isso aqui é menor do que g de x. Simplifica ainda. Então vai ficar m menos m sobre 2 mais L sobre 2, que é m mais L sobre 2 menor do que g de x. Então, se eu pegar um x, aqui, perdão, aqui faltou é delta 1, né? Se eu pegar um x nesse conjunto aqui, né, tal que módulo de x menos a menor que delta 1, e aqui, observa que a f de x vai ser menor que L mais m sobre 2, e a g de x vai ser maior que a m mais L mais m sobre 2. Então, a f vai ser menor que a g. Então, o que eu preciso garantir é que o x que eu pego nesse conjunto tem que satisfazer isso e satisfazer isso simultaneamente. Então, aí a gente toma delta, né, para delta igual ao menor deles. Tá vendo? A gente sempre pega o menor, né, para satisfazer os dois. Delta 1 e delta 2, se x pertence a x e módulo de x menos a for menor do que delta, então, bom, se ele é menor do que delta e delta é menor do que delta, menor ou igual que delta 1, satisfaz isso aqui. Se satisfaz isso aqui, a f de x ela é menor que L mais m sobre 2. Então, ali a gente já tem que a f de x é menor que L mais m sobre 2. Aqui eu vou colocar aqui pelo primeiro lá. Por outro lado, o delta, ele é o mínimo entre delta 1 e delta 2. Então, ele é menor ou igual que delta 2. Se ele é menor ou igual que delta 2, se isso aqui é menor que delta, vai ser menor que delta 2. Satisfaz isso. M mais L sobre 2 é menor que g de x. Ou seja, M mais L sobre 2 é menor que g de x. Isso aqui a gente está usando o segundo. Então, para pontos próximos do ponto A, tirando o ponto A, a f de x vai ser menor que g de x. Tá? Então, aqui a gente finaliza. Então, assim, a demonstração não é difícil. Claro, aqui tem a ideia geométrica, né? A ideia geométrica ele dá todo o formalismo da demonstração. Por quê? Se eu estou com pontos próximos do A f está próximo do L. E a g está próximo do M. Então, eu preciso dividir aqui para considerar os pontos que vai estar próximo do M, né, tem uma certa distância, mas não pode ultrapassar aqui, né, junto com a g. Então, a gente divide em geral o intervalo no meio, e aí vai pegar os pontos que estão abaixo aqui para L e os que estão acima para g. Tá? Bom, a gente pode trocar também, tá? Ao contrário ali, ó, se a gente colocar, né, ó, no teorema, a gente pode trocar, né? Se inverter, né? Aqui o L era menor do que M, se eu colocar o L maior do que M, então a gente tem algo equivalente, né? Vale o equivalente f de x maior que g de x num determinado conjunto aí, né? Isso aqui, módulo de x menos a menor que delta, tá? Então é equivalente, né? Só trocar onde está menor aqui por maior. Outra coisa, a gente não pode trocar, né? A gente não pode trocar a hipótese, né? A hipótese. De novo, no teorema, né? L menor que M não pode ser trocada por L menor ou igual que M, tá? Por quê? O problema, né, é a igualdade. Se você põe a igualdade aqui, você não consegue dizer quem é menor, quem é maior, tá? Então, aqui é desigualdade estrita, tá? Para o limite, essas desigualdades são estritas. O que acontece? Bom, a gente tem os resultados que são decorrentes desse.
corolário 1, por exemplo. Se eu tenho que o limite da f de x, quando x tende a ele é igual a L, e esse L é menor que uma constante M, isso significa... Então, existe um delta tal que a f de x vai ser menor do que M para todo x em x, né, com módulo de x menos a menor que delta. Aqui é o caso particular, né? O que está acontecendo? A gente basta fazer g de x constante igual a m. Tá? Então, por isso que é um corolário, é um caso particular. Tá? Então, se eu ponho a g constante igual a m, significa o quê? Se eu tenho que essa função f, né, que é próximo do a, né, satisfaz isso, significa que próximo desse ponto a, exceto no ponto a, ela está limitada por m. Então, você fala que a função vai ser limitada. Ó, o que mais que a gente tem? Então, aqui eu não vou colocar a demonstração, porque é só fazer, né, a demonstração do teorema 1. Ao invés de considerar a g de x qualquer, com o limite m, você toma g identicamente constante, igual a m. Né? Então, o limite de g de x quando x tende a é igual a m. Corolário 2. Ó, se limite de f de x quando x tende a igual a L e o limite de g de x quando x tende a igual a m, melhor, seja, né? Seja isso, ponto. Isso aqui é m, tá? Opa, aqui ficou ruim. M. Se f de x for menor ou igual que g de x, então o L é menor ou igual que m. Tá? Qual que é a diferença aqui, né? Isso aqui, né, na verdade, vale para todo x pertencente a x menos a. Perdão, aqui tá invertido, né? O para todo aqui vem antes, né? Deixa eu só arrumar isso aqui, tá invertido. Então, se vale essa desigualdade, na verdade, eu não preciso nem para todo, basta uma vizinhança, tá? O que me importa próximo do a. Isso aqui para todo x pertencente a x menos o a. Então, o L é menor ou igual que m. Tá? Aqui, como eu falei, aqui eu coloquei para todo, mas na verdade eu preciso numa vizinhança de a, tá? Por quê? Porque o limite é uma questão local, né? Então não precisa estar definido todo o conjunto, e sim para pontos próximos do ponto A. Então, se valer isso, vale o L menor ou igual que M. Bom, qual que é a relação que eu tenho entre isso e o teorema 1? Né? Ó, teorema 1, a desigualdade é estrita. Se eu tenho FG aqui, limite da F é L, G, M, então, se L é menor que M, vale isso. F de x é menor que G de x. Então, a desigualdade aqui é estrita. Né? E aqui é o menor ou igual. Então, mas era um corolário do teorema 1. Significa que eu vou usar o teorema 1 para provar. Então, o que eu faço para usar uma desigualdade aqui estrita? É só negar isso aqui. Ou seja, vamos supor, a gente prova por absurdo. O teorema ele me fala que se o L for maior que M, vai inverter aqui, né? É no caso, aqui o teorema, ele está com o L menor do que M. Mas se eu trocar aqui por maior, aqui eu troco por maior também. Né? Foi essa observação que eu coloquei depois do teorema. Tá? Então, se eu troco aqui por maior, aqui eu troco por maior também. Aí eu consigo aplicar o teorema. Então, aqui a ideia é o quê? De fato, suponha
por absurdo, que o L seja maior do que M. Bom, se ele é maior do que M, pelo teorema 1, significa que existe um delta aqui positivo, tal que se x pertence a x e o módulo de x menos a for menor do que delta, então a f de x, bom, aqui é maior, né? A f de x vai ser maior que g de x. Isso aqui é uma contradição. Ó, porque você tem que a f de x é menor ou igual que g de x para todo x próximo de A, né? Lembrando que A é ponto de acumulação, então eu tenho, isso aqui é não vazio, né? Conjunto do x, tal que o módulo de x menos A maior que 0 menor que delta, isso aqui é não vazio. Aqui, contradição. Então, por mais que a desigualdade ali é não estrita, né? Contradição com a hipótese, vou até chamar aqui de asterisco, essa hipótese aqui. Então, bom, aqui eu não consigo porque aqui é menor ou igual, mas o complementar, né, é maior. Então, se isso aqui é maior, significa que eu consigo pontos próximos de A, onde a f é maior que a g, mas isso contradiz essa hipótese da f ser menor ou igual que a g para todo x numa vizinhança de A, tá?